Quando comecei a olhar para a minha história com honestidade, percebi que o álcool sempre esteve presente, mesmo antes de eu ter consciência disso. Na minha família, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, beber era quase um idioma silencioso, uma rotina que se infiltrava em tudo, nas conversas, nas brigas, nas celebrações e até nos silêncios. Cresci assistindo adultos trocarem sobriedade por alguns goles que pareciam prometer alívio. Eu observava aquilo sem julgamento. Para mim, era normal. Era como se o mundo adulto funcionasse assim, cansado, pesado, mas aliviado por uma garrafa. E sem perceber, fui criando dentro de mim a ideia de que aquilo era parte natural da vida, um ritual de passagem. O álcool entrou na minha história antes mesmo de eu tocá-lo, como uma presença discreta que me observava, esperando o momento certo de se apresentar como solução. Aos 19 anos, esse encontro finalmente aconteceu. Ainda lembro daquele primeiro gole como quem toca uma porta que já estava entreaberta há muito tempo. Não houve cerimônia, não houve medo. Foi mais como seguir um caminho conhecido, quase esperado. E quando provei, algo dentro de mim fez sentido, como se eu tivesse encontrado um atalho para ficar mais leve, mais audaciosa, menos consciente do peso que eu carregava sem perceber. Naquela época, eu não queria só beber. Eu queria desaparecer por alguns instantes, dissolver as inseguranças, calar os barulhos internos. Não existiu moderação, não existiu socialmente. Desde o início, eu bebia para sentir tudo ou para não sentir nada. Hoje, olhando para trás, entendo que minha relação com o álcool nasceu adulta, intensa, urgente, como se eu já tivesse sido preparada a vida inteira para acreditar que ele era a resposta. Ao entrar nesse universo, minhas escolhas começaram a se moldar ao redor dele. As amizades que fiz não foram por acaso, sempre eram pessoas que também bebiam, pessoas que entendiam esse ritmo sem que eu precisasse explicar nada. Era como se todos nós falássemos o mesmo dialeto silencioso do exagero, da fuga, das madrugadas que terminavam iguais e começavam do mesmo jeito. Eu não escolhi esse grupo, eu fui escolhida por um padrão que já estava em mim e, de certa forma, era confortável. Ninguém questionava, ninguém controlava, ninguém apontava limites. Éramos jovens que confundiam liberdade com excesso, que transformavam a noite em esconderijo e buscavam no álcool aquilo que faltava dentro de nós. Parecia diversão, parecia simples. Só anos depois percebi que aquilo não era coincidência. Era o ambiente perfeito para alimentar algo que já crescia silenciosamente em mim. Com o tempo percebi que não era apenas um hábito. Tudo ao meu redor girava em torno do álcool. Qualquer encontro, comemoração, conversa, tristeza ou tédio se tornava motivo para abrir uma garrafa. Era como se a vida precisasse ser acompanhada por algo líquido para fazer sentido. Eu não percebia, na época, que estava construindo minha rotina emocional ao redor de um vício disfarçado de tradição. E cada vez mais eu me encaixava nesses ambientes sem hesitar, como se eles tivessem sido feitos para mim. E, para ser sincera, durante muitos anos eu não via problema algum nisso. Parecia normal, familiar, quase inevitável. A verdade é que eu não tinha referência de uma vida onde o álcool não fosse protagonista. Eu só seguia o roteiro que aprendi sem palavras, repetindo padrões que eu ainda não sabia que um dia me cobrariam um preço alto demais. Hoje, revisitando essa fase, eu não sinto culpa, sinto clareza. Era inevitável que esse episódio existisse, porque minha história precisava começar em algum lugar. E começou assim, carregada de heranças, hábitos normalizados e escolhas que pareciam pequenas na época, mas que, juntas, me levaram a caminhos que eu jamais imaginei trilhar. Não conto isso para justificar minha trajetória, mas para mostrar que cada história tem suas raízes. E as minhas estavam mais profundas
do que eu imaginava. Esse foi o início da minha queda, mas também o início do caminho que hoje me permite estar aqui, contando, reconstruindo e inspirando, porque entender onde tudo começou é o primeiro passo para saber onde eu quero chegar. E no próximo episódio eu vou te contar como essa brincadeira ganhou força e como o álcool deixou de ser companhia para se tornar prisão.